Boa noite, gente. Vou esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal entra. Meu nome é Fernanda, eu sou biomédica, sou habilitada em análises clínicas e faço pós-graduação em estética avançada, básica e avançada, cosmetologia injetável e farmacoterapia aplicada à estética. Hoje nós vamos falar sobre anemia ferropriva, certo? Vou aguardar mais um pouquinho aí para quem quiser entrar e vai me dizendo aí de onde vocês falam, de onde vocês moram. Eu sou de Salvador, certo? De onde vocês falam? Tá, eu vou começar a falar sobre anemia ferropriva. Eu acho que a grande maioria das pessoas já tiveram anemia ferropriva em algum momento da vida. Eu mesma já tive algum tempo atrás e acredito que muitas pessoas já tiveram ou têm e não sabem que tem. Tudo bem? Então, beleza, eu vou começar a definição de anemia ferropriva. Então, qual é a definição correta da anemia ferropriva? É uma doença que ocorre por conta da deficiência de ferro que causa diminuição da hemoglobina das hemácias, que são células do sangue que transportam o oxigênio para várias partes do corpo. Como nós sabemos, as células do sangue são produzidas na medula óssea. Quando há deficiência da hemácia e da hemoglobina, pode ocasionar diversos sinais e sintomas. Pois bem, então a anemia ferropriva é uma doença que acontece devido à deficiência de ferro. Pode ser uma doença, pode ser sinal de algum distúrbio na alimentação, deficiência na alimentação de ferro. Pode ser verminoses, pode ser excesso de menstruação ou de hemorragias. Tudo bem? Então, o que acontece? Segundo alguns estudos, a deficiência de ferro é uma das causas mais comuns de anemia e a perda de sangue é a causa mais comum de deficiência de ferro nos adultos. O que acontece? Muitas mulheres, por exemplo, têm um excesso de menstruação, vai perdendo muito sangue, diminui o ferro, diminui a ferritina, toda vai embora. Aí não sabe que tem anemia e não faz o tratamento correto, beleza? A diminuição do ferro no trato digestivo, que significa má absorção. A pessoa come direitinho, se alimenta, mas não está absorvendo direito, porque está com problema de absorção no intestino, por exemplo. É uma doença chamada doença celíaca, que é a mais comum. Tem verminoses, que ele chega na parede do intestino e suga toda a alimentação. Aí o ferro vai embora, a pessoa não absorve tudo que come. Tudo bem, beleza? Então, prosseguindo. Então, os sinais e sintomas dessa anemia vai depender de paciente para paciente. Tem paciente que não sente nada, mas tem paciente que vai sentir o quê? Fadiga, tontura, fraqueza, palpitações, palidez. O sinal mais comum é a palidez na mucosa do olho, fica um pouco branco. Mas nem sempre isso acontece. Pode ser que não atinja as mucosas do olho, por exemplo. Eu mesma, quando tive, meu olho estava normal, estava com a coloração normal, mas tem gente que diminui a coloração, certo? Mas também não pode sentir nada, absolutamente nada, só vai descobrir quando a doença está um pouco avançada. E como é que nós vamos fazer uma avaliação clínica para verificar o estado do paciente e fechar o diagnóstico? Nós temos o hemograma, que vai definir se a pessoa tem anemia ou não, que é um exame frequentemente passado pelos médicos. E no caso de positivo, vai avaliar o ferro e a ferritina, que são dois exames diferenciais para fechar o diagnóstico dessa anemia.
Como eu falei, o exame mais preciso para fechar esse diagnóstico é a ferritina, que é uma proteína produzida pelo fígado que armazena o ferro. Então, um nível baixo de ferritina vai indicar deficiência de ferro. No entanto, os níveis de ferritina às vezes podem enganar, podem estar falsamente elevadas devido a outros tipos de problemas, distúrbios, tudo bem? Beleza? Então, como eu disse, o primeiro passo para fazer uma avaliação é o hemograma, que vai se observar a quantidade de hemoglobina, hematócrito e hemácias. Nós temos o índice de hematimétricos que vão ajudar a fazer essa avaliação, que é o VCM, que é volume corpuscular médio, HCM, que é hemoglobina corpuscular médio, RDW, que são índices que estão no hemograma que vão facilitar para poder fechar o diagnóstico. Como é que vai aparecer no hemograma? Se a doença estiver um pouco avançada, o HCM, CHCM estarão baixos, a hemoglobina vai estar baixa, o hematócrito vai estar baixo. As plaquetas podem estar altas ou normais. Mas se a doença estiver no início, tudo pode estar normal, certo? E o RDW pode estar normal ou aumentado. Não existe aqui RDW baixo, beleza? E como vamos fazer essa avaliação morfologicamente? Em alguns vídeos eu falei que para ajudar no diagnóstico temos que fazer uma lâmina do paciente, esfregar o sangue do paciente, colocar uma gota na lâmina, fazer o esfregaço, fazer a coloração e para fazer a leitura no microscópio. O que vamos encontrar? Nós vamos encontrar as mássias normocítica, normocrômica ou microcítica e hipocrômica. Microcítica é tamanho pequeno, hipocrômica é a cor reduzida. Então o que acontece? A hemácia pode ter três formas: a forma normal, que é normocítica, a forma reduzida, que é microcítica, e a forma aumentada, macrocítica. E a cor pode ser de três formas: normocrômica, quando a cor está normal, hipocrômica, quando a cor está reduzida, e hipercrômica, quando a cor está aumentada, certo? Então, no caso da anemia, normalmente está microcítica e hipocrômica, tamanho reduzido e a cor reduzida, beleza? Então, quais são o diagnóstico diferencial? Tem o hemograma, a dosagem de ferro sérico, a transferrina. Transferrina é a proteína que transporta o ferro para todas as partes do corpo. Nós temos a ferritina, que eu acabei de falar, que leva o ferro para todas as partes do corpo, como a medula óssea, baço, fígado. Saturação da transferrina, certo? E a capacidade total de ligação de ferro. Então, como é que vai acontecer nos exames? A transferrina pode estar aumentada, a ferritina pode estar diminuída. A capacidade total de ligação do ferro está aumentado, beleza? Nós temos outro exame, que é índice de saturação da transferrina, que representa a quantidade de ferro sérico em relação à capacidade total de ligação do ferro. É a quantidade de ferro que a hemoglobina leva para todas as partes do corpo, beleza? Ou seja, representa a porção total de ferro ligada à transferrina. E como é que é o tratamento? O tratamento basicamente é sulfato ferroso, que é a suplementação de ferro, melhorar a alimentação, comer bastante frutas e verduras, consumir bastante vitamina C, porque a vitamina C é fixador de ferro. E o medicamento, quem passa é um hematologista, que ele vai avaliar o grau da anemia. E tem vários tipos de medicações. Aí é o médico que vai avaliar e vai passar. E de tempos em tempos o paciente vai repetir o exame até o ferro e a ferritina se normalizarem. Alguém quer perguntar alguma coisa? Então eu vou fazer um breve resumo sobre o hemograma. Então o hemograma é a partir do exame de sangue que avalia o estado geral do paciente. O que acontece? O hemograma, ele avalia, por exemplo, se há presença de infecções, inflamações, alguns tipos de câncer como leucemia, linfoma.
alguns tipos de anemia, entre outros. Então, o hemograma ele é constituído pelo eletrograma, que avalia a quantidade e a qualidade das hemácias. Nós temos também no hemograma o leucograma, que avalia a qualidade e a quantidade dos leucócitos, e o plaquetograma, que avalia a qualidade e a quantidade das plaquetas. Beleza? E como é que nós vamos avaliar o eletrograma? As hemácias, a morfologia, a qualidade. Lembrando que hemograma sozinho não fecha diagnóstico, precisa de exames mais específicos para fechar qualquer tipo de diagnóstico. Ele avalia também o tamanho, a cor, através dos índices hematimétricos, que são parâmetros que analisam o tamanho também das hemácias. Esse exame nos fornece importantes informações sobre alguns tipos de anemia, levando ao médico a fazer exames mais específicos até fechar um diagnóstico. Certo? Por exemplo, na anemia ferropriva, que é o nosso tema de hoje, nós vamos avaliar a quantidade de hemácia, hematócrito, hemoglobina, que estarão baixos. Nos leucócitos podem estar normais ou alterados em alguns casos de anemia. As plaquetas podem estar normais ou aumentadas. O que são plaquetas? São fragmentos de células dos megacariócitos. Megacariócitos que fazem parte da produção das plaquetas. Beleza? E o RDW pode estar normal ou aumentado no caso de anemia ferropriva. O RDW ele é um parâmetro que avalia a alteração do tamanho das hemácias. Ok? Meus queridos, por hoje é só. Espero que tenham gostado da live. Eu vou marcar uma outra live falando outro tipo de anemia. E vocês podem me acompanhar no Instagram, no YouTube. E quem não pôde assistir a live de hoje, vou colocar no YouTube esse vídeo e no Facebook também. Certo? Espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.